Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa caravana do Evangelho. E a gente fala que é caravana mesmo, porque tem vários corações aqui conosco e outros que vão chegar, porque a nossa sala é aberta. E assim também outros corações que vão nos acompanhar através do canal do YouTube e do Facebook do CEF, esse centro espírita que nos dá esta oportunidade de levar a mais e mais corações o Evangelho de Jesus. Então, não esqueçam de colocarem as suas águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do Evangelho. Oferece aos familiares, você pode oferecer aos seus pets, pode aguar as plantinhas, pode fazer um belo alimento. Você pode fazer tanta coisa com a água fluidificada. E assim, para nós começarmos o nosso evangelho de hoje, Gerson vai trazer uma mensagem para nós hoje? Sim, no encontro passado, Hum, a Cleide comentou, né, uhum, no nosso estudo sobre a oração da serenidade. Aí a gente foi buscar, eu não conhecia essa oração. A gente foi buscar e eu encontrei. E ela é muito bonita. E ao meu ver, ela encerraria com chave de ouro esse capítulo 8º, que a gente finaliza hoje, o Bem-aventurados os puros de coração. Então, acho que vale a pena trazer essa leitura dessa oração, a oração da serenidade, que é assim: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso, e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Obrigada, Gerson. E essa linda oração que realmente aí nos faz ter essa conexão bem forte, né? Para que nos inspire numa vida emocional mais saudável, com esperança, com fé. E naquele esforço constante do nosso dia a dia em nos melhorarmos. E também aquele auto-amor, de aceitarmos como somos, de olhar para nós. E através dessa oração, nós vamos agradecer ao nosso anjo da guarda, aquele anjinho que nos acompanha toda essa jornada terrena,
Vamos agradecer a nossa mãe, a nossa Maria Santíssima, pelo seu manto azul de luz, que nos cobre todos os dias, onde ela nos acalma, acalma aquelas dores mais profundas. Obrigada, Nossa Senhora. E chegamos assim até seu Filho, nosso Mestre Jesus. Obrigada, Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus ensinamentos, Jesus. É muito bom caminhar contigo. Chegamos assim até Deus, nosso Pai, a inteligência suprema, Criador de todas as coisas. Agradecemos pelo dom da vida, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos. E agradecidos que somos, fazemos a prece que o Senhor nosso Jesus Cristo nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e a nossa Mãe Santíssima. E assim, jamais elevados, estamos prontos para começarmos o nosso Evangelho de hoje. Ana Sofia, você pode fazer a leitura para nós do Evangelho? Sim. Capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados, item 21. Nota: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar-lhe a causa numa vida anterior. O que se chama de caprichos da sorte não são outras coisas senão os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias, ele quer que entre a falta e a pena haja sempre correlação. Se em sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, coloca-nos, entretanto, sobre o caminho, dizendo: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Palavras que podem se traduzir assim: sempre se é punido naquilo em que pecou. Se, pois, alguém está aflito pela perda da vista, é porque a vista foi para ele causa de queda. Pode ser também que foi causa da perda da vista num outro. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs ou em consequência de maus tratos, de falta de cuidados, etc. E então suporta a pena de talião. Ele mesmo, em seu arrependimento, pôde escolher essa explicação em se aplicando estas palavras de Jesus: se vosso olho vos é um motivo de escândalo, arrancai-o. Obrigada, Ana Sofia. Esse Imagina. último item, né, o item 21 do capítulo 8, então Kardec aqui, ele fecha esse capítulo falando do item 20, que foi aquele espírito Vianney que trouxe para nós, né, o pároco da cidade de Ars. Ele tem uma história linda, quem perdeu essa história, veja a nossa gravação anterior, ali a gente falou um pouquinho da história dele, mas ele, só lembrando que quando ele foi para essa cidade, uma cidade que tinha muitos miseráveis no sentido assim de muita pobreza, né? Ele no confessionário, após as pessoas saírem do confessionário, ele chorava e ele dizia: eu choro o que vocês choram. Então é muito emocionante a história dele. E aqui Kardec, ele vem falar nessa nota, ele esclarece que após essa comunicação, ele fala que sempre que temos uma aflição que não tem causa nesta vida, para que a gente
possa perceber que ela pode ser de outras existências nossa, de uma vida passada, porque todos nós estamos regidos pelas leis divinas e pela justiça divina. E todos nós estamos nessa lei das vidas sucessivas, das reencarnações. E as reencarnações é a misericórdia de Deus que nos permite evoluir através das reencarnações, onde possamos nós aí repararmos equívocos de vidas passadas e dessa vida também. Então, aqui ele nos alerta, porque às vezes a gente fala assim, né, tá num sofrimento ou através de uma enfermidade, mas eu não sei por que que eu tenho isso, eu não sei por que que eu tô tendo, né, essa doença, essa enfermidade. E eu falo enfermidade do corpo físico ou emocional, né? Então, a gente, por vezes, não sabe de onde vem. E aqui o Espiritismo, ele vem nos convidar a essa reflexão, a esse autoconhecimento, de olhar para esse sofrimento e saber por que isso acontece, né? Então, ele vem trazer e fala aqui da lei de causa e efeito, gente. E a lei de causa e efeito é o quê? É uma das leis divinas. Que ninguém sofre sem que exista uma finalidade para esse sofrimento. E quando fala dessa lei de causa e efeito, eu não sei se vocês já leram o livro, e também, para quem não leu o livro, tem agora nos cinemas. Eu e o Gerson fomos assistir aquele filme Ninguém é de Ninguém, né? Ali, gente, quem tiver a oportunidade, vai assistir. Ali é uma visão muito clara da lei de causa e efeito, os sofrimentos que passamos, e depois vamos entender, porque quando a gente não entende o porquê é na vida presente, por que que eu estou passando isso, eu não me lembro de nada. Então esse filme aí é muito bonito, mas eu não vou falar mais para não dar tanto spoiler assim, mas vale a pena, quem não viu ou quem não leu o livro, vale muito a pena, viu? E é um belo filme, foi muito bem feito por sinal. Então, Kardec, ele lembra aqui dessa lei de causa e efeito, que todos nós somos regidos. E Deus, gente, ele é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que a gente tem várias reencarnações, a gente não tem só uma, para a gente ir se melhorando. E Deus, ele parcela aí as nossas dívidas, né? A gente, porque por vezes lá no, eu imagino, né? Mas eu imagino que a gente lá no plano espiritual, a gente deve falar assim, não, eu vou para essa vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí vem um espírito amigo lá e fala assim, calma, Mary, calma, não vai fazer tudo isso não, que você não vai dar conta, você não vai dar conta. Então, aí a gente coloca só algumas, né? Para que a gente vá tentando dar conta. E se a gente não der conta, a gente vai acrescentando aí, vai acrescentar mais essa para a próxima. E assim vai indo. E essa é a nossa evolução. Então, ele fala aqui, né? Kardec, ele fala em relação à visão, que por vezes você pode ter provocado a perda da visão em alguém, né? Você pode ter ferido alguém, ou obrigar, assim, trabalho em excesso, né? Pode ser por maus tratos. Então, Kardec, ele coloca aqui, mas a gente deve lembrar que tudo isso são, é algo que pode acontecer, porque cada ser humano é um ser humano, né? Cada espírito é um espírito. Então, a gente não tem nada tabelado e gabaritado. Então, cada caso é um caso. Então, ele realmente aqui nos convida a olhar para nós. Então, essa reflexão é interessante, porque nos leva para olhar para essa nossa vida espiritual, que não é só a material. Então, quando tem o sofrimento e a enfermidade, o externo está falando, mas e o que está lá na profundeza?
né? O que está acontecendo? Então, é isso que ele nos convida, porque as situações dolorosas aqui, como essa perda da visão, é doloroso, né? Perder a visão, como essa jovem, ela foi pedir para que fosse curada, né? Então, por isso que Vianney, esse espírito, ele veio trazer essa mensagem. Então, essas situações e difíceis é para realmente levar o ser humano para esse autoconhecimento, para essa melhoria de si mesmo, né? Essa melhoria interna. E aqui, eu sempre gosto. Bom, eu sou uma apaixonada pelas constelações familiares. E uma das coisas que eu sempre, assim, recomendo quando vem alguém com uma enfermidade, te aconselhar, olha para ela e fala, eu te vejo, fala com a doença. Porque às vezes, por vezes, gente, a gente tem uma enfermidade, tem um sofrimento e não quer ver. Aí coloca lá embaixo, né? Coloca ali embaixo e deixa lá, escondido, não quer falar, não quero falar sobre isso, não quero ver essa dor. E quanto mais a gente vai deixando essa dor, quanto mais a gente vai escondendo essa dor, né, a gente vai levando ela, vai carregando, porque ela está escondidinha, mas ela está escondidinha lá na profundeza, né? Então, olha para a dor, olha para o sofrimento e fala, eu te vejo, nem que for aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca que não sai, enxaqueca, eu te vejo. Eu sei que você está aqui comigo. Eu ainda não entendi o que você quer me mostrar, mas eu vou no meu esforço, eu vou olhar para mim, o que eu preciso fazer para me melhorar. Quantas vezes eu já atendi pessoas que vão fazer cirurgia e se livrar daquilo, né? Como se fala comumente, se livrar daquilo que está te fazendo mal. E eu oriento. Quando você for para a cirurgia, antes faça uma oração e agradeça. Agradeça esse problema que você teve. E fala, obrigada. Porque através de você eu pude olhar para mim. E fala a verdade, gente. Quando a gente está ali no hospital tratando de alguma enfermidade, a gente não trata só da enfermidade física. A gente trata daquela enfermidade emocional e espiritual. Porque é aquele tempo que a gente tem que a gente para e vai refletir em nós. Eu acho que a maioria das pessoas já passou por isso e é assim que funciona. E é assim que tem que ser. Então, eu acho muito lindo esse comentário de Kardec, que realmente ele nos convida a isso. E essa reflexão a gente pode pensar assim: se a dor, se uma deficiência, se um problema é benéfico para nós, para nos melhorarmos, por que a gente pede para Deus tirar ela da gente? Essa é uma reflexão que fica para mim, que fica para todos nós, para a gente pensar. Para quando a gente for fazer aquela oração, aquela conversa com Deus, a gente conversar isso com Ele. Por que eu te peço isso, Deus? Se isso é bom para o meu espírito. Né? Pode falar, James. Eu confesso que antes de começar a estudar o Evangelho, eu ficava pensando, né? Qual que é a razão de pessoas virem ao mundo com dois braços, duas pernas, mas de repente não conseguir ter a sua plenitude de uso das pernas, ou dos braços, ou dos olhos? E eu ficava perguntando, "Mas por quê? Será que é o acaso? Será que é aleatório? Por que que eu vim com dois braços, duas pernas e consigo usar, né? E pessoas vêm e não conseguem. Depois, estudando o Evangelho, quando a gente passou por esse capítulo aqui também, a primeira vez, traz esse entendimento que você está falando, de olhar, né, o que a gente cometeu no passado, Uhum. porque, assim, a gente fala que é um mundo de provas e expiações, então são expiações que nós passamos.
E lembrando que a gente faz o plano de reencarnação. Então, depois desse entendimento, eu olho com outros olhos, Uhum. né? Não existe o acaso, não existe o acaso no mundo. E aquela velha máxima de que ninguém veio ao mundo a passeio, é verdade. Nós estamos aqui provando e sendo espiados, né? Provas e expiações. Então, façamos o uso correto, o uso reto de todas as nossas faculdades, né? De todas as nossas privilégios, né? Para não termos que pagar lá na É frente. isso mesmo. É. E também lembrando, né, Jé, que a gente também tem que fazer a nossa parte quando a gente está com a enfermidade. A gente tem que procurar a medicina, procurar um tratamento, né? Fazer tudo aquilo que cabe a nós. A gente não pode ficar, eu tô pagando algum erro meu e tá tudo certo. Não, não é isso que Deus quer de nós, que a gente fique inerte a essa situação. Não é ficar sentado e esperando. Jesus já falava, levanta-te e anda-te, né? Ele não falou para a gente sentar, ele falou para a gente andar. Então, é para realmente a gente ir em busca do melhor, tirar o melhor proveito, gente. Vamos aproveitar esse momento que estamos aqui, né? Nesse planeta que nos abençoa, que nos acolhe. Vamos agradecer a cada instante essa oportunidade, porque tem tanto espírito querendo vir para cá, né? E a gente está aqui, ó, a gente tem essa chance de nos melhorarmos aí cada vez um pouquinho, né? Um pouquinho por vez. Bom, como ninguém mais abriu aqui o microfone, quando vocês não abrem, eu vou falando, né? Então, eu vou partir para as vibrações. E hoje, para as vibrações, eu vou trazer. Hoje eu estou com vontade de ler a oração de São Francisco. Eu vou ler a oração de São Francisco. Então, enquanto eu leio a oração, nós podemos aí mentalizando as nossas águas sendo abençoadas, tá? Pelo nosso Mestre Jesus e os mensageiros de luz. Senhor, fazei-me instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E pedimos assim, Mestre Jesus e mensageiros de luz, que abençoe as nossas águas, ilumine a nossa casa, o nosso lar, de onde nos encontramos, abençoando a todos que residem conosco. E agradecemos, Mestre Jesus, onde o Senhor vai passando, abençoando todos os cômodos com a sua luz, abençoando os animaizinhos, as plantinhas, e onde coloca em nossas águas aquilo que é necessário para cada um de nós, para nossa restauração do corpo físico, do emocional e do espiritual. E agradecidos que somos, Mestre, vamos nos esforçar para que permanecemos com a sua luz durante
toda essa semana, através das nossas melhores ações, atitudes, para com nossos familiares, amigos e ambientes de trabalho. E assim rendemos graças a Deus e graças a Jesus, graças a Maria Santíssima e gratidão a todos. Até o nosso Evangelho no Lar da próxima semana que vem, com fé em Deus.